Evangelho de Lucas, capítulo 24. No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando o entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas 2 homens com vestes brilhantes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhe disseram: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, contaram todas estas coisas aos 11 e aos outros. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que contaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam loucura e não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Nesse mesmo dia iam 2 para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhes: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes disse. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede.
um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não acreditando eles ainda por causa da alegria, estando admirados, perguntou-lhe Jesus: tendes aqui alguma coisa que comer? Eles lhe serviram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu diante deles. Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse: eis o que está escrito: o Cristo morrerá e ao terceiro dia ressuscitará dos mortos, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunha destas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Abençoando-os, ele deixou-os e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, nesse momento, amado e querido Senhor, a permissão para entrarmos, nós todos que compomos esse canal de oração e de adoração. Nós pedimos, Senhor, nesse momento, nos colocando nesse exato momento de joelhos e com os rostos prostrados em terra, demonstrando para o Senhor a nossa total submissão, a nossa reverência, o nosso temor, o nosso tremor e o nosso amor pelo Senhor. Nós queremos nesse momento, Senhor, por intermédio do Senhor Jesus e do Senhor Espírito Santo, glorificar, bendizer e exaltar o santo nome do Senhor, o santo nome do Senhor Jesus e o santo nome do Senhor, o Espírito Santo, agradecendo, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas vidas durante todo esse dia. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor já desde a madrugada, o Senhor já velava o nosso sono, já cuidava de nós durante a madrugada, porque o Senhor é um Deus segundo a palavra do Senhor, é um Deus que não dorme, é um Deus que não dormita, não pestaneja, não cochila, e o Senhor permanentemente está comandando os seus anjos para que protejam a todos nós que somos servos do Senhor e que amamos ao Senhor, porque a palavra do Senhor nos garante e nos afirma, e nós assim o cremos, que todas as coisas cooperam, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam ao Senhor. Por isso, Senhor, nós declaramos publicamente nesse momento o nosso amor pelo Senhor, e nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor cuidou de nós durante todo esse dia e já boa parte dessa noite. O Senhor proveu para nós o alimento para saciar nossa fome. O Senhor nos deu a água para saciar a sede, nos deu as roupas, a vestimenta para nos cobrir. E o Senhor nos deu livramento durante todo esse dia, porque o inimigo das nossas almas, que é Satanás, vive ao nosso derredor, pronto para nos devorar. E isto só não ocorre porque o Senhor dá ordem aos seus anjos para que nos guarde e nos proteja. E nós agradecemos aos santos anjos do Senhor que permanentemente estão trabalhando ao nosso favor, nos protegendo e nos guardando, Senhor. Nós também nesse momento, Senhor, queremos interceder por todos aqueles que participam deste momento de oração. Nós intercedemos pela vida de cada um, pela saúde física de cada um, mas mais ainda, Senhor Deus, pela alma, pela restauração da alma, pela saúde da alma de cada um, que o Senhor possa restaurar a comunhão de cada um. Se dentre nós nesse momento há algum que tenha se desviado do caminho do Senhor, que o Senhor possa restaurar nessa noite, Senhor. Mas nós pedimos, Senhor Deus, para isso que o Senhor nos perdoe, por todos os nossos pecados, por todas as ofensas que tenhamos causado ao Senhor durante toda a nossa vida, e de um modo especial ao que foi ocasionado neste dia, Senhor. Pedimos por
todos os pecados e ofensas que tenhamos cometido diante do Senhor Jesus e diante do Senhor, o Espírito Santo, durante todo esse dia e já parte dessa noite, para que nós possamos, Senhor Deus, estar em comunhão com o Senhor, né, permanente. Por isso, Senhor, nós precisamos do auxílio, do apoio e da bênção, da unção e do óleo do Senhor Espírito Santo, porque é Ele que nos dá todo o conhecimento do nosso pecado, é Ele que fala aos nossos ouvidos. Quando o Senhor Jesus subiu aos céus, Ele disse: eu vou enviar-vos o outro Consolador, que é o Espírito Santo, que é o Senhor, o Espírito Santo. E nós, nesse momento, Senhor, nós pedimos o auxílio do Senhor, o Espírito Santo, porque a palavra vai nos ensinar que nós não sabemos orar como convém, e é o Senhor, o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, Senhor, nós precisamos, Senhor Deus, vitalmente da ação, do mover e do preenchimento do Senhor, o Espírito Santo, para que nós possamos ser renovados a cada dia, para que nós não venhamos a tropeçar na nossa caminhada rumo à vida eterna, rumo à nova Jerusalém. E nós não queremos tombar no caminho, Senhor, como aconteceu com o povo de Israel na travessia da escravidão do Egito para a cidade prometida pelo Senhor, a Canaã, a terra que mana leite e mel. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos guarde, que o Senhor Espírito Santo continue falando aos nossos corações durante todo esse dia, durante esta noite, Senhor, para que nós possamos assimilar a palavra do Senhor. Por isso, Senhor, nós precisamos de uma palavra da boca do Senhor, de uma palavra da Escritura Santa, que é a palavra do Senhor, que é a palavra do Verbo, que é o Senhor Jesus. Por isso, Senhor, nós pedimos uma palavra da parte do Senhor nesta noite para nos confortar, para acalentar os nossos corações, acalmar os nossos corações. Nós pedimos também, Senhor, a proteção do Senhor durante toda essa noite, que o Senhor possa dar ordem aos seus anjos poderosos para que nos protejam e nos guardem durante toda essa noite, durante toda essa madrugada. Nos guarda, Senhor, nos livra de todas as ações malignas de Satanás, Senhor Deus, e daquelas pessoas possessas por espíritos imundos, anjos caídos, Senhor Deus. Nós pedimos a proteção do Senhor. Nós queremos, Senhor, nesse momento, todos nós juntos, nesse momento, numa única voz, glorificar e exaltar e bendizer o santo nome do Senhor, e todos nós juntos, glória a Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor, o Espírito Santo.